Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu preparei um Dresden em pedaços de linho que eu ganhei. Eu falei que ia fazer uma necessaire. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu preparei essa necessaire, tá? Esse aqui, então, é o resultado final. Bom, pessoal, agora nós vamos preparar o zíper. Hoje eu vou fazer um preparo diferente do que eu tô acostumada a fazer, tá? Nos outros vídeos eu fazia um extensorzinho aqui na ponta, ficava um restinho pra cá e a gente costurava esse lado aqui. Hoje eu vou fazer um outro acabamento que também vai facilitar na hora de fechar a peça, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 2 pedacinhos de tecido, combinando com o zíper, né? De 3,5 por 6,5. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio, é um pedacinho bem pequeno, tá? Vamos colocar aqui do lado direito do zíper, tá? O dentinho pra cima. E vamos passar uma costura nessa beirada de um pé de máquina. Retrocesso no início. E eu gosto de dar um retrocesso no meio do dentinho para esse zíper não abrir com o tempo, tá? Bem devagar. Aqui eu dou um retrocesso no meio. E outro retrocesso no fim. Bom, feito isso, nós vamos dobrar esse tecidinho para trás. E mais uma dobrinha, deixa eu cortar esse excesso de linha aqui. E mais uma dobrinha para fazer esse acabamento bonitinho aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Então, vamos de novo fazer outra costurinha aqui, prendendo esse retalhinho. Pronto, e assim ficou o nosso acabamento do zíper. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto. Pronto, pessoal, terminado então o nosso zíper, vamos agora pro preparo do bolso interno da necessaire. Eu tenho aqui um pedaço de tecido de 28 por 24 e um viezinho que a gente vai colocar na borda do bolso, que eu gosto de fazer isso, que eu acho que fica mais bonitinho, a peça valoriza, tá? 3,5 por 28, tá? Bom, aí, na largura do 28, nós vamos dobrar ao meio, tá? Então, aqui eu tenho agora 28 por 14, metade. E vou costurar esse viés aqui, direito com direito, do lado de 28. Um pezinho de máquina. Lembrando que a minha máquina tem a margem de costura dela, como é uma máquina doméstica, é de 0,75. Mas não tem problema se a sua máquina for meio, não tem meio centímetro, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Bom, o que nós temos aqui então? Olha, formei, fiz essa costura e agora eu vou vir com o outro lado e vou costurar, porque nós vamos fazer um tubo para depois desvirar esse bolso. Eu vou desvirar para vocês verem como ficou, então, o bolso. Agora, gente, é o momento de ir pro ferro e passar esse bolso para sentar esse viés que nós fizemos, para ficar bem bonitinho, tá? Então, nós vamos passar do lado direito e depois virar do avesso novamente para poder costurar, fechar. Já fui no ferro de passar, centralizei a nossa faixinha. Vejam que eu estou do avesso, tá? E agora nós vamos fechar esse bolso e vamos deixar uma abertura aqui do ladinho para desvirar depois a peça. Vou dar um retrocesso para não descosturar na hora de desvirar e vou avançar um pouquinho e fechar esse bolso, acabar de fechar. Prontinho. Agora, eu vou cortar os cantinhos do bolso para ele ficar bem certinho na hora de desvirar, ó.
Corta os cantinhos. E vamos desvirar. Aqui, eu vou utilizar uma tesoura para deixar o canto mais retinho, mais certinho. Então, venho aqui e vou nas pontinhas e acerto aqui todos os cantinhos do bolso. Aqui, gente, é importante, olha só, a gente vai passar novamente essa peça para ficar bem certinho, tá amassado, olha, vamos passar direitinho esse viés para ficar bonitinho. E depois eu volto pra gente aplicar no forro. Pronto, pessoal, agora que eu já passei o bolso, né, assentei no ferro direitinho, eu já passei uma costurinha aqui, ó, pra assentar esse viés bem na vala aqui, ó. Tá? Bem na vala do encontro das costuras aqui. Aí, já aproveitei, marquei o meio do bolso, tá? E marquei o meio do forro, porque agora nós vamos aplicar esse bolso no forro. Aqui, eu vou deixar uma margem de costura, uma margem uma distância de 3,5 centímetros de cima, da parte de cima do forro, tá? Então, direito com direito, já marquei o meio com o meio. Aqui, 3,5 centímetros. Vou alfinetar. E vou passar uma costura pregando o bolso, então. Essa costura eu gosto de fazer com menos de um pé de máquina, então eu faço mais na beiradinha, tá? Então, dando retrocesso no comecinho. Pronto, nosso bolso, então, já está costurado. E agora nós vamos... Opa, ficou uma linha aqui. Agora nós vamos colocar esse forro na parte principal da nossa peça. Bom, pessoal, agora chegou o momento de colocarmos o forro na peça. O que eu quero mostrar para vocês que é importante? Eu já marquei o centro das duas partes do forro, a metadinha, tá? Marquei o meio do zíper e marquei também o corpo da peça, as duas partes. Eu tenho aqui duas partes, não, a parte de frente e a parte de trás. Eu escolhi a parte da frente, eu preferi essa daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o zíper aqui, ó. Vocês estão vendo o cursor tá aqui, frente com frente, ó. Direito com direito da peça. Então, tá aqui, tá o direito. Eu vou centralizar o zíper aqui. O zíper também tá centralizado. Eu fiz marquinha com caneta invisível. E vou colocar presilhas para esse zíper não correr e ficar tudo muito bem centralizado. Então, ó, percebam que o zíper ficou mais curto, ó, porque nós fizemos o acabamentinho e esse que vai desaparecer, porque é a margem de costura. Então, ó, centralizei, marquei e vou colocar a presilhinha para esse zíper não correr. Eu já coloquei o pé de zíper na máquina, então agora eu vou costurar o zíper. Bom, chegando aqui, o cursor vai me atrapalhar. Então, o que eu vou fazer? Deixo a agulha baixada, levanto o pé calcador e passo o cursor lá pra trás, tá? Pra não me atrapalhar. E continuo aqui a costura. Zíper costurado. Agora, eu vou vir com o forro. E vou colocar, ó, direito do forro com direito da peça também, tá? E vou costurar, vou marcar, ó, tá tudo marcadinho o centro, pra não sobrar de nenhum lado forro, nem zíper, né? Vou marcar o meio e vou passar uma costura pregando esse forro aqui.
Pronto. Forro pregado, zíper pregado. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar tudo isso aqui lá pra trás. E vamos acertar bem, ó. Agora é uma hora que vocês devem puxar pra não ficar embolado esse forro com a parte do corpo da peça. Então, ó, joga bem lá pra trás. Eu vou colocar alfinetes aqui pra esticar bem esse forro. Eu gosto de colocar 3 alfinetes. E agora, eu vou rebater essa costura. Detalhe, eu vou mudar a cor da linha da máquina e vou mudar o pé calcador também, tá? Porque o corpo da peça é cinza e eu quero uma cor bem próxima pra ficar esse rebate aqui bem, esse acabamento bem invisível, tá? Então, eu vou mudar e já volto com a... Pronto, pessoal, agora que nós já rebatemos a costura, ficou bem bonitinho, mudei a cor da máquina, já voltei o meu pé calcador pro pé de zíper e agora vamos para a segunda parte da montagem da peça. Bom, de novo, ó, direito com direito, eu vou repetir o processo que eu fiz anteriormente, tá? Centralizo bonitinho aqui, ó, o meio do zíper, coloco presilhas. E vou costurar. Eu prefiro costurar agora, virando a peça e ver o que eu tô fazendo aqui com o zíper. Então, eu prefiro costurar desse lado, tá? Então, vamos lá. Tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no meu canal? Inscreva-se, dê o seu like, por favor. Já ativa o sininho ali para receber as notificações, que eu tô sempre fazendo coisa legal e você vai receber, tá bom? E já desde já agradeço por você me prestigiar. Bom, agora, mesma coisa, aqui, ó, atrapalhou o cursor, baixo a agulha, levanto o pezinho e passo o cursor pra trás. Devagar, com calma, viu, gente? Você tá começando agora? Zíper é uma questão de prática, e com o tempo você vai acabar se acostumando aqui. Pronto, costura feita. Agora, nós vamos entrar com o outro lado do bolso. Ó, gente, nessa hora, a gente vai colocar o bolso que tem, o forro que tem o bolso já está pregado. Cuidado, então, pra você não fazer de ponta cabeça, tá? Embora aqui tenha as caixinhas de leite, não dá pra confundir, mas... Então, vamos lá, direito com direito. E vamos finalmente terminar a nossa montagem aqui, ó. Como eu já disse, está tudo centralizado. Pego de novo as presilhinhas e finalizo essa costura aqui. Pronto, finalizada a nossa costura, eu vou fazer novamente o que eu fiz com a primeira parte. Eu jogo tudo pra trás, ó. Deixa. Vou puxar bem o forro, pra não ficar embolado. Vou colocar os alfinetinhos. Esticando bem. Deixa eu colocar nesse sentido aqui pra não pegar. E vou rebater essa costura agora, trocando o pé de máquina, tá? Estica bem. Essa parte é importante, tá? Pra não ficar enroscado. Pronto, já rebati os dois lados, então, do zíper. E agora, o que que nós vamos fazer? Juntar, olha, corpo com corpo e forro com forro. Nessa hora, a gente tem que tomar cuidado para centralizar, ó, gente, aqui, ó, certinho as duas partes do corpo da peça. E eu vou colocar essas presilhinhas para coincidir direitinho, olha, a costura não, o molde, né?
das duas partes. Então, ó, vou lá, centralizo. Aqui que eu falo pra vocês que esse acabamento do zíper facilita, porque eu não vou costurar o zíper. Ficou aquele espacinho aqui do forro, a gente não vai costurar o zíper, não vai ficar aquela parte grosseira. Então, eu vou colocar todas as presilhas pra gente poder fechar a peça. Vou começar a costurar pelo forro, tá? E vou deixar um espaço aqui, ó, pra gente desvirar a peça depois. Então, eu vou começar mais ou menos aqui um pouco acima da metade. Aqui, gente, eu coloco na verdade, não é um pé de máquina, eu costumo colocar 1 centímetro de margem de costura, tá? Pra quê? Pra gente ter a segurança da peça ficar bem fechada. Então, vamos lá. Uma dica que eu vou dar pra vocês agora é o seguinte. Eu tô chegando aqui no ângulo da caixinha de leite, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um retrocesso no finalzinho do ângulo aqui, ó, onde eu tô costurando, ó. Viram? Deu um retrocesso aqui e vou dar outro retrocesso aqui. Por quê? Na hora de eu fechar a caixinha, ela não soltar, essa costura não descosturar. Pronto, já costurei toda a volta. E agora, nós vamos fazer o quê? O fechamento das caixinhas de leite, tá? O que que nós vamos fazer? Eu vou começar pelo fechamento do forro. Então, eu abro aqui a caixinha de leite. Essa parte é importante centralizar direitinho as costuras para não ficar desencontrada depois que eu desvirar. Então, ó, eu fiz assim, eu coloco um lado da costura para um lado e o outro para o outro, para não ficar uma costura grosseira. Acerto direitinho. Coloco presilhinha aqui para me guiar. E vou fazer isso com todos os lados da caixinha de leite. Pronto, pessoal, já costurei as 4 caixinhas de leite, ó, direitinho, cantinho, tá? E agora, nós vamos desvirar a peça por aquele espacinho que nós deixamos aqui na lateral, tá? Vamos lá. Eu faço assim, ó. Eu faço um rolinho, tá? Pra facilitar, faço um rolinho. Aí, venho aqui. E com cuidado, vou desvirando a peça. Pronto, pessoal. O que eu quero mostrar pra vocês, olha, é esse acabamento aqui, ó. Veja que a costura deu certinho, ó. Perfeitamente encontrou, ó. O forro também coincidiu certinho. Ficou o canto certinho, ó. A costura encontrou. E agora, nós vamos fechar essa necessaire com pontinhos invisíveis. Eu não gosto de costurar a máquina, eu prefiro fazer em pontos invisíveis aqui, tá? O acabamento do zíper eu gostei muito, ó. Ficou bem feitinho. Gostei desse sistema, eu não tinha feito ainda, né? E eu gostei do resultado final da necessaire com esse detalhe do Dresden, né, que eu não tinha feito ainda essa peça e aproveitei então o linho, né, e usando poucos retalhos eu consegui fazer uma necessaire que eu gostei. Coloquei aqui um zíper mais colorido, né, porque o cinza é uma cor mais fria, e é isso então que eu tinha para vocês hoje. Então, se inscreva no meu canal, coloque nos comentários se você gostou, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.